A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Bem-vindo ao Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. E chegamos ao final do segundo trimestre da classe dos adultos da revista Lições Bíblicas da editora CPAD com o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desse trimestre foi o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. A lição de hoje é a lição 13, que tem o tema A Multiforme Sabedoria de Deus. O textual nos diz assim: para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 10. A verdade prática nos diz assim: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em dois textos. Em Efésios capítulo 3, versículo 8 e 10, e 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 ao 10. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. E desde já quero agradecer a todos que se inscreveram nesse canal, dando seu voto de confiança e não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá. O Altíssimo lhe revelou para a Igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Diferente de outras revistas da editora CPAD, o comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, ele fecha esse trimestre com um resumo de todas as lições já estudadas. O que é a multiforme sabedoria de Deus? A palavra multiforme, polímorfos, no grego, significa com forma, aspecto ou estado diversos e numerosos. Retrata a sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus é Deus se manifestando de muitas maneiras na Igreja de Jesus Cristo, apresentando uma sabedoria diversificada para seu povo e por meio do seu povo. Efésios capítulo 3, versículo 10, que é o textual, vamos ler, acompanhe comigo. Para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades no céu. A revelação do mistério em sua geração teve grandes implicações. Paulo então escreveu que a comunidade de crentes cristãos, a igreja, era um meio para revelar a sabedoria de Deus nesse mistério. Curiosamente, essa revelação específica é feita para governantes e autoridades nos lugares celestiais. Quem são esses governantes e autoridades? A menção de lugares celestiais inclui o reino espiritual. Aqueles no reino espiritual só podiam incluir santos, anjos, Satanás e demônios, visto que o foco está na revelação e Deus já sabe todas as coisas. A implicação de Paulo é a sabedoria de Deus está se tornando conhecida, mesmo entre os anjos do reino espiritual, como resultado do que está acontecendo por meio da igreja. Efésios capítulo 6, versículo 12, sugere que isso inclui os anjos leais e os anjos caídos, que servem a Satanás, que também é um anjo caído. Isso também significa que os seres angélicos não são oniscientes, eles podem aprender e crescer em sabedoria. Certos mistérios de Deus também foram ocultados daquele no reino espiritual. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12 também menciona que há certas coisas que os anjos desejam observar. A igreja é a sala de aula dos anjos, serve como uma escola para o mundo imaterial dos anjos que possam aprender sobre a maravilhosa sabedoria de Deus para a criação.
Eles podem ver como Deus é vindicado no que ele faz. Eles verão como o tempo e o espaço terminarão em vitória para os propósitos de Deus. Os dons espirituais e ministeriais são diversos. Nas passagens bíblicas de 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais, em outras passagens da Bíblia já mencionados em lições anteriores. E são dons na esfera congregacional também, e vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. O Espírito Santo, ele concede uma habilidade especial a um determinado membro, permitindo-lhe ajudar a igreja a cumprir a sua missão divina. É a harmonia na igreja. A igreja de Corinto não carecia de quaisquer dons, pois ela tinha todos os dons. Mas, infelizmente, eles discutiam como crianças sobre quais dons eram os mais importantes. Preocupado, Paulo, com as divisões, ele escreveu aos Coríntios sobre a verdadeira natureza desses dons e como deveriam funcionar. Ele explicou que os dons espirituais são concedidos pela graça. Do mesmo Espírito vem uma diversidade de dons, levando a uma diversidade de ministérios e uma diversidade de operações. Mas Paulo enfatiza que Deus que faz todas as coisas em todos é o mesmo. O Espírito distribui dons a cada crente para a edificação e desenvolvimento da igreja. As necessidades da obra do Senhor determinam o que o Espírito distribui e a quem é dado. Nem todos recebem o mesmo dom. Paulo declarou que o Espírito dá a uma sabedoria, a outro conhecimento, a outro a fé, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, outros línguas e outro interpretação de línguas. Mas todas essas coisas são feitas por um só mesmo Espírito, distribuindo cada um em particular como ele deseja. A gratidão pela operação de um dom na igreja deve ser dirigida ao doador e não à pessoa que exerce o dom. E por que os dons são dados à igreja e não aos indivíduos? Aqueles que o recebem não devem considerá-lo sua propriedade privada, porque o Espírito distribui como bem entende. Nenhum dom deve ser desprezado ou esquecido. Nenhum membro da igreja tem o direito de ser arrogante por ter recebido uma função específica. Nem ninguém deve se sentir inferior por ter recebido uma posição mais humilde. Os dons também são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variedades comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. O objetivo é estar qualificado para a obra do ministério e todos devemos estar envolvidos em uma obra do ministério, nesse caso, como indica o texto original. Não é um ministério cristão, como alguns pensam, é uma tarefa de servir aos outros, porque ministrar significa um serviço prestado para o benefício de outros. Esta é uma obra inevitável de todos os crentes. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são o amor, a dádiva do amor, a grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo. Isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. A dádiva da filiação divina, Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. O ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Todo ser humano pode ter a esperança da salvação eterna, mas de salvação agora também.
Quem está em Cristo é uma nova criatura e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida. O dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopato como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. O termo aqui dispenseiro usado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 é oikonomonos. O dispenseiro nos tempos antigos era o administrador dos afazeres do lar. Era uma espécie de mordomo ou superintendente, nascido livre ou, como era geralmente o caso, um liberto ou um escravo, para quem o chefe da casa, o proprietário, tinha confiança à administração dos seus trabalhos, o cuidado das receitas e da despensa, e o dever de repartir a porção própria para cada servo e até mesmo para as crianças pequenas. Paulo utiliza essa imagem a fim de ressaltar o papel que o obreiro, o servo de Deus, tem no ministério eclesiástico. Não há maiores nem menores, e aqui vale lembrar os partidarismos, nem Pedro, Paulo ou Apolo. Todos não passam de servos, são diáconos que labutam em obediência a fim de que a igreja, família e construção de Deus possa ser edificada. Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Essa atitude é verdadeira identidade daquele que se denomina discípulo do Senhor Jesus. No caso aqui, também entra o caráter do hospedeiro, do obreiro, recomendando pelo apóstolo Pedro. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade e acolhimento é bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não. Esse é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. A mordomia na Bíblia tem a ver com a compreensão de que sua vida não é sua. Sua vida foi emprestada por Deus, independentemente de você reconhecer isso ou não, e Deus o chama para administrar tudo em sua vida, para a glória dele e o bem dos outros. Então, o dispenseiro na antiguidade, ele tinha uma responsabilidade de cuidar de tudo, daquilo que o dono pedia a ele. E outra, era uma liberdade, ele tinha uma confiança total nesse dispenseiro, assim como Deus tem em nós, para que confiou os dons, os ministérios para servir aqui na terra também. Ser dispenseiro, mordomo, é administrar de uma boa maneira os dons que o Senhor nos confiou, servindo uns aos outros com essa ferramenta ou habilidades. Sendo assim, o dom que recebemos pertence a Deus e foi confiado a nós para a nossa administração. Portanto, eu e você não temos o direito de fazer o que bem entendemos com aquilo que pertence ao Pai. Como dispenseiros, ou seja, mordomos da casa de Deus, corpo de Cristo, temos a responsabilidade de cuidar e guardar as coisas pertencentes ao nosso Senhor. E isso inclui também o serviço. A mordomia na Bíblia é uma das lições essenciais que você precisa aprender como discípulo de Cristo. Isso é indispensável. É um tema da Bíblia que você pode rastrear de Gênesis a Apocalipse. É um chamado enraizado na criação, destacado em toda a Bíblia e influencia a maneira como você vive sua vida para a glória de Deus.
A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito Santo são ainda mais necessários. É o tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus Cristo. Os dons manifestam a sabedoria de Deus. A partir de um entendimento superficial e literal do tema proposto, poderíamos afirmar que todos os dons manifestam a sabedoria e o poder de Deus. Dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência ou conhecimento, o dom do discernimento de espírito. Os dons de revelação são classificados dentro dessa terminologia porque estão relacionados ao conhecimento, mas tal ciência depende de atributos meramente humanos, ditos naturais, mas de Deus, por ser sobrenaturalmente descortina o desconhecimento. Somente Ele pode revelar. Os dons precisam estar associados ao fruto e vice-versa, para abrir caminho ao progresso espiritual da igreja. O crente que possui os dons, mas não tem o fruto, dá mau testemunho, torna-se orgulhoso e os dons cessam em sua vida. Nosso comentário desse trimestre já dizia: os dons precisam estar associados ao fruto e vice-versa, para abrir caminho ao processo espiritual da igreja. O crente que possui os dons, mas não tem o fruto, dá mau testemunho, torna-se orgulhoso e os dois cessam em sua vida. Os dons habilitam a servir com poder, enquanto o fruto capacita a ser como Cristo. É na prática o testemunho vivencial e experiencial do crente como sal da terra e luz do mundo. Os dons são capacidades que vêm do alto, e ao passo que o fruto é gerado no interior do crente. Os dons são variados, porém o fruto é único, com 9 características singulares. Os dons acompanham o batismo com o Espírito Santo, já o fruto inicia com um novo nascimento. O fruto do Espírito impede que os dons sejam usados por interesses próprios. Em Mateus 7, do versículo 21 ao 23, o Senhor Jesus falou acerca de pessoas que iriam profetizar, expulsar demônios e fazer maravilhas, mas ele não as conhecia. Nunca vos conheci. A caridade não busca seus próprios interesses. Isso caracterizou Paulo no uso dos dons. Foi nesse ponto que o diabo procurou tentar Jesus também. Transformar pedras em pães para saciar a fome. Jesus não aceitou a insinuação de Satanás. Que exerçamos os dons sem, contudo, esquecermos-nos do fruto. Uma igreja unificada na verdade e no amor é uma das mais poderosas demonstrações da glória de Deus e de toda a criação. Devemos, portanto, nos esforçar para suportar as falhas uns dos outros, nos esforçar para ajudar a palavra juntos, diligentemente, para que possamos alcançar este objetivo de uma unidade bíblica. Peça ao Senhor para ajudá-lo a promover a paz e pureza da igreja e dar-lhe o desejo de buscar sempre amar seus irmãos e irmãs em Cristo, bem como a verdade de sua palavra. Quando alguém no mundo vê um cristão, ele deve
poder dizer o que Paulo disse: ó profundeza da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos capítulo 11, versículo 33. E o cristão deve ser o tipo de pessoa que em cada pensamento, decisão, ação, deseja trazer honra e glória ao grande arquiteto que o fez e o que é. A multiforme sabedoria de Deus, manifestada na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo a partir dos dons de Deus, são necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor, pois sem o amor de nada adianta possuir os dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Acima de tudo, deve haver entendimento de que todos os dons espirituais devem estar em subordinação ao dom mais elevado, o amor. Somente assim o recebimento de dons ganha sentido e as demonstrações de poder tornam-se, enfim, testemunhos poderosos do agir de Deus. Mais um trimestre que o Senhor nos concede, eu quero agradecer pela sua infinita misericórdia sobre a minha vida e a vocês que estão toda semana aqui nos acompanhando ao ensino da Palavra de Deus, das lições bíblicas da editora CPAD, aqueles também que me seguem nas redes sociais, e também no Telegram, WhatsApp, nos grupos. Quero louvar a Deus por cada vida de cada um de vocês, que Deus possa recompensá-los grandemente, e quero agradecer que essa semana eu recebi uma grande surpresa, que foi essa Bíblia personalizada aqui que eu recebi das mãos da minha filha Beatriz Anjo, a Jéssica Fontes, a Sara Romualdo e a Gabriela Nascimento. Que Deus possa recompensá-las, uma Bíblia maravilhosa, a qual me emocionou muito. Quem acompanhou lá nas redes sociais viu quanto eu chorei, estou muito feliz, só Deus que possa recompensá-la, uma Bíblia maravilhosa, com fotos minhas, com uma grande dedicatória. Estou muito feliz, que Deus possa abençoar cada um, e esperando o Senhor que, se Ele não voltar, querendo Ele, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.